Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. O CAEC ganhou um troféu imprensa. Vocês já viram falar esse troféu imprensa? Tem quase 40 anos. O CAEC ganhou o troféu imprensa. Está aqui o troféu. O nosso amigo aí, o nosso prefeitinho, sabe, que é o César Cordioli, foi lá para receber. Então o troféu pesa para Chuchu. Agora eu preciso entregar isso para o nosso amigo que não está aí, né? O Felipe Mansur, que isso aqui é do CAEC. Ele pôs meu nome aqui, mas não tem nada a ver comigo não, o negócio é o CAEC. Agora aqui, ó, tem o documento. Esse documento eu vou pedir para levar para a holoteca com uma carta especial também do troféu imprensa. E aqui é a mesma condição, só que tem que é maior, o diploma. Agora, esse troféu imprensa, você sabe, isso é muito conhecido no Brasil, tem só 39 anos, para você ter uma ideia. O troféu é mais antigo, vamos dizer, o programa todo que é feito é mais antigo que muita gente nova ainda, 39 anos. Entende? Agora, ele gostou demais, o Maranhão, que é o Carlos Queiroz Maranhão. Eu quero agradecer muito a ele, as personalidades que participaram disso, tudo lá, que o César foi a Curitiba para ver isso aqui. Entende? Em nome do CAEC, o processo aqui é do CAEC. Agora, ele, Maranhão, falou para o César que ele vai aparecer aqui qualquer hora e quer conversar comigo mais algumas coisas que ele quer trazer, não sei o quê, alguma coisa. Então, nós estamos esperando para ver. Você lembra que ele esteve aqui com a gente? Ele escreveu uma coluninha na Gazeta? Escreveu uma coluna na Gazeta, é o mesmo Carlos Maranhão? Ele escreve o Brasil inteiro, tem material dele. Esse homem é super conhecido, Carlos Maranhão, entende? Agora, o troféu imprensa também é uma das coisas de comemorações e de distinções que se faz no Brasil mais conhecido. Tem 39 anos, isso não se brinca com uma coisa dessa. Agora, o negócio é sério. Agora, eu preciso de ver o Felipe, de modo que aí, ó, o Felipe, se alguém aí, ó, a Mariana, Felipe, qualquer um estiver por aí, vê se me aparece aqui, para vocês levar isso aqui, ó, que o negócio pesa. Tem que levar para cá, para ver, porque isso é o CAEC, tem que arranjar aí. O problema é do CAEC, tem que ver o que faz. E esse aqui também, eu vou entregar essa documentação, quando a turma chegar aí, não, você pode deixar que a gente entrega aí para quando eles aparecerem. Eu tenho mais coisa para falar para eles. Agora, isso aqui, ó, se ele não aparecer, seria bom vocês ficarem aí para depois entregar para o Felipe Mansur, que ele que é o nosso chefe aí. Então, vamos ver o que é que ele faz. E aqui na parafatologia, página 13, na terceira linha, as experiências projetivas multilingües do monoglota. Pois é, isso poderia até ser um paradoxo, né? Mas não é não. É porque como a pessoa, inclusive eu coloco lá em Principiologia, o princípio do multilinguismo seriexológico da consciência. Como a pessoa teve vidas em diferentes culturas, falando diferentes línguas, é normal que no desenvolvimento de parapsiquismo, às vezes algum fenômeno, alguma coisa que ela precise ver, um aporte dos amparadores, ou às vezes até um processo assediado, aí vai depender de cada caso, a pessoa pode se ver, por exemplo, falando outro idioma no extrafísico. Também já me relataram casos assim. A pessoa, puxa, mas eu estava no extrafísico falando um tal idioma, mas eu não falo aquele idioma, como é que pode? Então, enfim, isso mostra aí um processo de retrovida em outras culturas, outros idiomas. E, no entanto, a pessoa é monoglota. Se esse fenômeno, no caso, uma experiência projetiva, um contato, um processo de assistência, que tinha um outro idioma envolvido, a pessoa pode aproveitar isso, lançar a mão disso para ela superar esse processo de monoglotismo e aprender essa língua que estava envolvida. Ela pode, né, tirar partido disso daí, se for o caso. Mas é possível a pessoa não fala nada daquela língua e chega no extrafísico, entende tudo, fala tudo, será que é possível? Vamos supor que você não tivesse tido contato com o italiano nessa vida, falasse só português. E, tomando como hipótese que você teve... Estou falando italiano só porque é o seu caso aí. Então, vamos supor que aí você no extrafísico não seria de todo absurdo pensar que você poderia ter uma experiência com o italiano no extrafísico, correto? Eu tive no intrafísico, se eu pego um grupo de italianos, de repente eu fico
Eu falo um pouco italiano e com eles eu desenvolvo mais, fico falando mais do que o normal. Tem um processo interessante aí, que aí você entra no holopensene. Se você tem aí uma forma holopensênica naquela cultura, aquilo meio que incita, estimula a sua holomemória, e é curioso que aquilo faz você atualizar aquilo nas suas redes sinápticas do seu cérebro, ou seja, o paracérebro influindo no cérebro, no caso, e aí aumenta a sua riqueza de expressão, e aí você acaba tendo mais fluência no idioma que a princípio era desconhecido, ou você tem menos fluência. Isso pode acontecer também. E acontecer também com o francês, quando eu estive na França, eu entendia, entendo muito pouco de francês, aquele básico, mas eu entendia tudo que a pessoa falava. É um negócio estranho até, estranho e parece que mágico, né? E qual a sua hipótese para esse? Eu tive vida na França, com certeza, porque Paris para mim era tudo familiar, né? Com certeza. Então, é por aí. É por aí. Pois não, pois não. A partir das suas experiências pessoais, você poderia falar e comentar um pouco mais a respeito do binômio poliglotismo para psiquismo? Como que o poliglotismo vem influenciando no desenvolvimento do seu parapsiquismo? Comigo é bem assim mesmo, é o poliglotismo ajudando no desenvolvimento do parapsiquismo. Eu tenho tido profissões que lidam com o processo de idioma, então como eu dou valor a isso, ao processo profissional e dos idiomas, eu aproveitei isso, porque é o que eu tinha, era o que cada um faz o que pode, né? Aí eu aproveitei isso para poder ir desenvolvendo dentro do processo do parapsiquismo. Então, como professor de idiomas, eu tive experiências do ponto de vista de exteriorização, de energias, para os alunos fazendo provas, testes, exercícios, e também processo de insight, dando aula, que é comum, super comum dando aula. Como guia de turismo, tive experiências, até eu já escrevi alguns verbetes sobre isso, tem o verbete guia de turismo autoconsciente, então processos de acoplamento, processos aí também de insights, de enfim, assimilações energéticas. E agora, enquanto tradutor e intérprete, eu também tenho anotado todas essas influências, intercorrências parapsíquicas que atuam no exercício da profissão. Então, tem uma que eu venho pesquisando, que é o processo do traduto pensene, que é, por exemplo, quando a gente está aí no exercício da interpretação, que a gente tem que fazer a atenção dividida constante. Você escuta um idioma, entra uma coisa, sai outra, né? Você escuta em português, sai em inglês, por exemplo, e no meio do caminho você está reprocessando. Aquilo que entra você tem que processar e falar em outro. Quando você consegue fazer aquilo durante algum tempo, continuadamente, o que eu notei que comigo é que começa a dar descoincidência. Aí dá descoincidência das mãos, começa a ter soltura energossomática do processo. Então, isso é muito interessante, porque você está com a sua manifestação calcada no PEN, bem ali no processo do pensene, no processo mais mental somático, e você começa a ter solturas, enfim, é interessante esse ponto de vista. E processos de visualização de aura, processos de identificação de holopensenes. Então, isso tudo tem me ajudado no meu processo de desenvolvimento do parapsiquismo pelo poliglotismo. Agora, pois não. Não, pode continuar, depois eu pergunto. Não, é que aí também as pessoas podem atuar do sentido contrário. As pessoas que têm um parapsiquismo mais desenvolvido e que não têm tanto o poliglotismo podem utilizar esse parapsiquismo para poder, por exemplo, ali o caso do Pedro que a gente estava falando. Então, com todo esse processo aí do francês vindo à tona e tal, então ele pode tirar partido, já tem tirado partido disso, um processo de natureza parapsíquica para poder dinamizar um processo de idioma. Então, você tem dos dois lados, né? E quando você se acha projetado, assim, lucidamente, como que você vem percebendo essa questão da influência do seu poliglotismo nas projeções lúcidas? Olha, o fato das projeções lúcidas é que eu tive projeções, no caso, várias semiconscientes, onde naturalmente o idioma, o poliglotismo, ele se impõe. Então, você muito naturalmente, pelo rapport, pelo holopensene que está ali, pela forma holopensênica das consciências com as quais você está interagindo, todo aquele processo faz com que você automaticamente já se expresse no outro idioma. Então, é muito natural esse processo de falar outros idiomas no extrafísico. Isso acontece com alguma frequência. Mas eu ainda não tive experiências assim de
saída lúcida, vou sair lucidamente, vou fazer uma assistência tal que vai me demandar o idioma X. Isso eu ainda não tive, porém está no horizonte, né? Está aí no nosso horizonte de possibilidades para vivenciar esse processo. Ok, obrigado. De nada. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.